Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Eu peço por gentileza que você abra comigo sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Nós vamos encontrar nesse texto as consequências da encarnação de Jesus. Eu vou apresentar apenas duas que estão presentes no nosso texto. Evidentemente que há muitas outras consequências benéficas para o povo de Deus, por causa da encarnação de Jesus Cristo, mas eu vou ficar preso apenas aqui no que o texto nos apresenta aqui nesse momento. O 1 João, capítulo 1, do 1 ao 4. Com a palavra de Deus em punho, diz assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, diante da Tua palavra, mais uma vez, reconhecemos a necessidade que temos de ouvi-la. Mas não somente de ouvi-la, Senhor, mas de guardar em nosso coração e aplicar no nosso dia a dia. Então, Senhor, crava em nossa mente, em nosso coração, as verdades que estão registradas nesse livro santo. Nos faça lembrar de todas elas naqueles momentos difíceis, no momento em que a fé fraquejar, no momento em que a carne gritar. Nos faça lembrar da Tua santa palavra, que ela fique guardada em nosso coração para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Eu oro por mim nesse momento também e por meus irmãos que estarão a me ouvir. Tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento? Meus irmãos, na semana passada eu iniciei com vocês essa série de exposições dentro da primeira epístola de João. Nós aprendemos um pouquinho acerca das similaridades que há entre o Evangelho de João e a primeira epístola de João, de forma que nós vimos que essas duas cartas aqui, elas se complementam. Elas estão interligadas e vocês vão perceber no sermão de hoje, nos próximos sermões, que constantemente eu vou recorrer ao Evangelho de João. Porque nós percebemos que há uma completude de propósitos entre essas duas cartas. Quando nós olhamos para a carta de João, por exemplo, nós descobrimos que o propósito de João ao escrever o seu Evangelho era o quê? Era nos dar evidências de que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, para que tenhamos vida em seu nome. Então o que João queria lá no seu Evangelho era levar os seus leitores à vida eterna, através da fé no Cristo, que é o próprio Filho de Deus. E aí quando nós chegamos na carta, na primeira epístola de João, nós percebemos que ela se complementa, que essas cartas se complementam. Por quê? Porque lá em João escreve ali para aqueles não crentes, que não creem em Jesus ainda, escreve para eles para que eles recebam a salvação. Agora na primeira epístola de João vai complementar o seu ensino, mostrando como ter a certeza da salvação. E como vimos, o João aqui ele vai apresentar para nós 3 testes básicos para averiguarmos a nossa fé, para olharmos para dentro de nós mesmos e avaliarmos se de fato somos alguém que realmente foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Assim como no Evangelho de João, aqui na epístola, o apóstolo do amor, ele vai iniciar o seu livro da mesma forma. Como é que João começou o seu evangelho? Ele começou o seu evangelho logo de cara provando a divindade de Jesus. O objetivo primaz de João ao escrever o seu evangelho era esse, provar a divindade de Jesus. E quando nós chegamos aqui na primeira epístola, João também começa do mesmo jeito. Porque aqui João precisa provar a divindade de Jesus, não para que pessoas creiam em Jesus e sejam salvas. Agora ele precisa provar a divindade de Jesus, porque a divindade de Jesus estava sendo colocada em xeque por causa de falsos mestres que estavam dentro da igreja.
estavam ensinando doutrinas heréticas. E essas doutrinas estavam colocando a igreja em perigo. E João, então, ele precisa agora provar a divindade e a messianidade de Jesus também, assim como no Evangelho de João, mas com um propósito diferente, para expulsar aquelas dúvidas que estavam na mente de muitos irmãos ali em Éfeso, que estavam ouvindo essas heresias e, infelizmente, as adotando. Nessa epístola, o propósito de João, então, é refutar uma heresia e trazer a segurança para aqueles que estavam agora com dúvida da sua salvação por causa dessas heresias. E que heresia é essa? A heresia presente ali, assim como presente em outras cartas também, como eu disse a vocês, oito das cartas que foram escritas no Novo Testamento, 8 delas atacam de alguma forma um tipo de gnosticismo. Essa era a heresia que estava presente ali. Agora, deixa eu dizer para vocês que nesse tempo de João, essa heresia não era conhecida assim, porque ainda era embrionário, estava começando a surgir essa heresia no seio da igreja. Esse nome, gnosticismo, foi dado mais tarde, tá? Então, me perdoe o anacronismo constante, porque eu vou me referir a essa heresia nos dias de João como gnosticismo, porque é assim que ela ficou conhecida depois, tá? O que creem os gnósticos? O que pensavam os gnósticos? Primeiro, eu preciso que vocês entendam que não existe uma linha linear ou um entendimento linear entre as posições dos gnósticos. Há diversos pensamentos, há diversas ramificações, mas existem alguns pontos em comum. E tudo que eu vou falar para vocês agora sobre o gnosticismo, eu quero que você grave na sua mente, anote no seu caderno, porque se você não entender isso que eu vou falar, a primeira epístola de João não faz sentido nenhum para você. Porque João está combatendo esses pensamentos. Então, algumas fraseologias de João não vai fazer muito sentido, porque tem um contexto atrás. Existem alguns pensamentos gnósticos aqui por detrás e João está refutando isso. Você vai ver que João nunca coloca Jesus separado de Cristo. Por que ele faz isso aqui nessa epístola? Tem uma razão. E a gente vai aprender isso. Mas existe algo basilar, algo que os gnósticos concordam entre si. Eles, influenciados pela cultura grega, e aqui foi o erro deles, eles tentaram interpretar a Bíblia, a ótica, a luz da cultura grega. Por causa da cultura grega, eles absorveram a ideia e trouxeram para o cristianismo deles a ideia de que aquilo que é espiritual é que é bom. E tudo que é matéria, como essa madeira aqui, por exemplo, os bancos, os carros, o nosso próprio corpo, é mal. É mal. Então, essa é a premissa central que está por detrás do gnosticismo. O espírito é bom, mas a matéria não. A matéria é mal. Só que nós, seres humanos, nós estamos dentro de uma matéria. Temos uma alma, temos nossa alma, que é espírito também. A nossa alma / espírito está dentro de nós, essa parte imaterial. Mas está dentro de nós, que somos de carne, de osso, matéria. Então eles entendiam que precisava ocorrer uma libertação. Mas como é que se liberta a alma da carne? Eles defendiam que essa libertação só ocorreria mediante a um conhecimento especial e secreto. Daqui vem a palavra gnóstico, porque gnóstico vem do grego gnosko, que significa literalmente conhecimento. Por isso que eles são chamados de gnósticos. Porque eles defendiam que para você libertar a alma da carne, do corpo, era preciso e somente aqueles que tinham esse conhecimento secreto e especial é que conseguiam libertar a alma do corpo. Veja que absurdo. Isso não tem nada a ver com doutrina veterotestamentária, nem doutrina apostólica. Tem a ver com filosofia grega, batida no liquidificador com o cristianismo, e deu essa porcaria aqui. Essa ideia é doida. Então a salvação, ela consiste no quê? Consiste no homem fazer a sua alma fugir da prisão que é o corpo. E isso é necessário, para isso, ter um conhecimento que só os gnósticos têm. De certa forma, para ser salvo, você não precisaria somente da fé em Jesus Cristo.
Estou falando de cristãos que se tornaram gnósticos ou vice-versa, que na verdade é um cristianismo capenga, né? É um cristianismo meia-boca, né? E segundo o Enzo, o cristianismo meia-boca não é cristianismo. Então, não era cristianismo. Então, eles defendiam essa ideia, a ideia de um conhecimento secreto. Então, você tinha que ter a fé em Jesus Cristo, mas também você precisava ter um conhecimento secreto. Sem esse conhecimento secreto, sua fé em Jesus Cristo não adianta para nada. Esse era o pensamento gnóstico que estava por detrás. Para eles, então, para alguém ser salvo, é preciso do Evangelho, mas conhecimento. E tudo que propor, qualquer proposta de alguém, um falso mestre, ou algum pastor, ou algum evangelista que diga para você que você precisa do Evangelho, mais alguma coisa, pode jogar na lata do lixo. Já não é mais Evangelho. Porque o Evangelho precisa ser administrado completamente e perfeitamente. Ainda que formas diferentes de gnosticismo brotaram naqueles tempos, eles também concordavam quanto ao dualismo. O que é esse dualismo? Essa divisão que há no homem de parte material e parte imaterial. Um dualismo no homem. Você tem dentro de você uma parte imaterial e uma parte material. Mas a fonte da salvação, repito, para você libertar a parte imaterial, consiste num conhecimento secreto. Isso tudo trouxe problemas com relação à cristologia. Esse entendimento gnóstico trouxe muitos problemas com relação à cristologia. Por quê? Porque, por um lado, eles tiveram que negar a perfeita humanidade de Jesus. Um grupo aqui até entendia que Jesus era divino. Mas como você pode explicar o fato de um ser divino, que é espírito, que é perfeito, vir a esse mundo e habitar em uma matéria que é má? Então, na mente gnóstica, isso era inconcebível. Inconcebível. E o que eles tiveram que fazer então? Tiveram que negar a perfeita humanidade de Jesus. Eles afirmavam que Jesus de fato existiu. Essa linha aqui específica. De fato, Jesus existiu. Mas ele não tinha um corpo como o nosso. Ele era um espírito que se apresentou de forma visível, como os anjos fizeram na antiga aliança. Mas ele não era um humano perfeito como nós. Não tem um corpo como o nosso. Ele não era plenamente humano. Ele era apenas um fantasma, um espírito que perambulava. Ele podia ser visto, mas ele não tinha um corpo. Veja que absurdo. Por outro lado, esse aspecto, essa linha aqui teve que negar a divindade de Jesus, aliás, a humanidade de Jesus, porque os seres humanos são compostos de matéria. Por outro lado, os gnósticos também encontravam dificuldades em entender a divindade de Jesus. Como entender a divindade de Jesus? Não dava para entender a divindade de Jesus dentro dessa filosofia ou cultura grega. E o que faziam então? Tinham que negar abertamente a divindade de Jesus. É possível, irmãos, e é muito provável por conta dos relatos históricos do primeiro século, que João estava resolvendo esse dilema em específico, esse problema em específico. Porque lá no primeiro século, a discussão que estava acontecendo ali na igreja em Éfeso era agora como conciliar a natureza divina com Jesus Cristo humano. E é muito provável, e quase que certeza, porque o discípulo de João, ele escreveu sobre um tal Cirinto, um herege que estava defendendo uma heresia dentro da igreja. E quando a gente nota a heresia que ele estava ensinando, que era um desdobramento gnóstico, e olhamos para a carta de João, nós entendemos que, de fato, João estava dando uns cascudos na orelha dele através dos seus escritos. O que Cirinto propôs? Qual era a ideia de Cirinto? Cirinto está tentando resolver o dilema aqui. Ele olha para Jesus, ele percebe que ele é um ser humano, ele não nega que ele é um ser humano, ele já vai no outro lado. Veja como os gnósticos são confusos entre si. Esse Cirinto dizia, não, ele é humano, ele nasceu da Virgem Maria, ele andou aqui na terra, inclusive ele morreu. Mas por outro lado, surgiu uma dúvida, a mesma dúvida. Mas se ele é humano, ele não pode ser divino. Mas por outro lado, eu olho para ele
e vejo os milagres, eu vejo tudo que ele fez, eu olho para a história e eu percebo que ele é divino. E agora, como é que eu resolvo essa tensão? Aí o Cerinto teve uma ideia criativa. Ele propôs a seguinte ideia, isso é muito importante, porque é exatamente sobre isso que João está tratando, ele está rebatendo isso. Ele defendeu a ideia de que Jesus nasceu como ser humano normal, ali um bebezinho em Belém, cresceu, se desenvolveu. Quando ele chegou ali por volta dos 30 anos, que ele foi começar o seu ministério, o Senhor Jesus então foi batizado. E segundo o Cerinto, herético que é, ele defendeu que quando Jesus foi batizado, aquela pomba que desceu, que a gente sabe que é o Espírito Santo, Cerinto disse que é o Cristo divino descendo sobre ele. Então o Cristo divino se apossou do Jesus humano. Veja, agora existe uma distinção. Jesus não é o Cristo, ele é só Jesus. O Cristo é aquele que se apossou dele. Por isso, inclusive, João sempre vai colocar, inclusive no texto que nós lemos, Jesus Cristo, porque é inseparável, é a mesma pessoa. Porque Cerinto estava separando. Então ele dizia que no batismo o Cristo, que é divino, desceu sobre o Jesus, que é humano. E ficou sobre ele, conduzindo esse ser humano, somente ser humano, até o fim. E esse Cristo divino, ele deixa o Jesus humano quando esse está indo para a cruz. Porque, afinal, como é que Deus morre, né, irmão? Né, irmãos? Disse ele, Deus não tem como morrer. Então, o Cristo divino sai de Jesus e quem morre na cruz? Somente um ser humano comum. Somente um homem. Nós sabemos das implicações disso, eu não vou tratar disso hoje, porque senão vai tomar o tempo aqui, eu já falei isso várias vezes. Mas se Jesus Cristo não for um ser humano pleno, perfeito, e um ser divino, perfeitamente divino, não há salvação para ninguém. A obra da redenção exigia um ser humano, porque representa seres humanos, e exigia também que ele fosse divino, para pagar o preço da nossa dívida, porque a nossa ofensa foi contra Deus. Então o preço, o valor da nossa moeda para pagar a nossa dívida tem que ser igual, ou seja, divino. Por isso tinha que ser divino. Aí fecha esse parênteses aqui. E quando nós olhamos para a epístola, nós vamos perceber que João conhecia muito bem, mas muito bem os perigos proposto pelo tal de Cerinto. Ele sabia que existiam trágicas consequências para a igreja de Cristo, caso ela negasse a humanidade de Jesus ou a divindade de Jesus. Agora, eu vou citar alguns trechos da epístola para vocês. Veja o texto que está diante de nós, vamos começar por ele. Veja as palavras de João, entendendo agora, debaixo desse contexto, a ótica desse contexto aqui que eu apresentei para vocês. O que era desde o princípio, nós vamos entrar nisso aqui daqui a pouco, aguenta aí. Agora, olha o que João disse. O que temos ouvido, nós ouvimos ele. O que temos visto com os nossos próprios olhos, nós vimos ele andando aqui sobre a terra. O que contemplamos, nós contemplamos ele aqui. E agora, olha só. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Por que João está destacando aqui o ato de tocar, de apalpar? Porque João está dizendo, eu e os demais apóstolos, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos, e tem mais, nós apalpamos, ele é de carne e osso. Ele não é um espírito que perambulava por aí. Ele tinha uma carne, inclusive esse que está escrevendo, lá na última Páscoa, onde o Senhor Jesus institui a ceia, estava reclinado no peito do Senhor Jesus. Ele escutou os batimentos cardíacos do Senhor Jesus, o calor do corpo de Jesus. Ele sabia que era um corpo real, era um corpo de verdade. Então, logo aqui na introdução a essa epístola, João já começa mostrando para nós o porquê que ele escreve essa carta. Ele está mostrando que os gnósticos estão errados, que Jesus era sim um ser humano apalpável, você podia tocar nele. Outro texto que foi escrito por causa desse contexto é capítulo 2, versículo 22. João diz assim, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Olha aí. Aqui não tem a ver com aquela ideia de Mateus, por exemplo, de negar que Jesus é o rei, os judeus não concordar que Jesus é o rei, tudo bem, não é descendente de Davi que vai governar, não é essa a ideia.
A ideia aqui é a ideia de Cerinto. Cerinto separava Jesus do Cristo. O Cristo era divino, Jesus era humano. João entende, claro, ele sabe, que não há essa divisão, que Jesus é o Cristo. Não é que Cristo se apossou dele. E João pega pesado, esse que defende essa heresia, que nega o Pai e o Filho. Esse é o anticristo. Quando você chega no capítulo 5, versículo 6, tem outros textos aqui, a gente vai, à medida que eu for expondo ao longo, a gente vai voltando nessa temática, mas eu quero só colocar alguns aqui para vocês, e esse é o último para não tomar muito tempo nisso. 1 João 5, 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Olha aí, Jesus Cristo junto de novo. Inseparável. Não somente água, mas por água e sangue. O que é que está em jogo aqui? O que João está rebatendo? A ideia de Cerinto. Cerinto estava defendendo o quê? Que Jesus, no batismo, a água, recebeu o Cristo divino. E que esse Cristo divino, quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, o deixou. Aí João está dizendo, esse é aquele que veio por meio da água, do batismo, era ele, Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz. É inseparável. Nós percebemos claramente aqui, logo nessa introdução ao gnosticismo, que o gnosticismo estava trazendo consequências severas, teologicamente falando, para a igreja. Mas os problemas daquela igreja não eram somente teológicos. Porque toda a falsa doutrina ou toda heresia que mina a ortodoxia da igreja, acaba também atrapalhando na prática, na vida cristã dos crentes. Afinal, nós sabemos que toda ortodoxia gera uma boa ortopraxia. O que é ortodoxia? Ortodoxia é a doutrina correta, é a sã doutrina. E ortopraxia é a prática correta. Se você não tem a ortodoxia, com certeza a ortopraxia foi para o vinagre. Talvez você vai obedecer leis e mandamentos, regras que os homens criam, mas que não tem nada a ver com doutrina, que não tem nada a ver com a sã doutrina. Então, quando um conceito teológico é deturpado, logo as práticas cristãs também são. Basta ver o que os liberais fizeram. Os liberais que negam milagres na Bíblia, por exemplo, que racionalizam tudo. Vai ver como é a vida cristã deles. Você vai ver. É apegado ao racionalismo. É uma incredulidade disfarçada de cristianismo, basicamente isso. Mas os problemas, então, por serem teológicos, desembocaram em problemas práticos lá na igreja de Éfeso, onde João estava e estava escrevendo também. Vamos ver quais são as consequências decorrentes desses desvios doutrinários. Alguns gnósticos, na tentativa de se libertar de tudo aquilo que fosse material, lógico, para evitar a contaminação, o que eles fizeram? Eles desembocaram numa espécie de ascetismo. O que é ascetismo? É a ideia de renúncia, de abnegação, de abrir mão de tudo aquilo que produz prazer, mesmo que não seja pecado. Então, nessa ambição de libertar a alma, a parte imaterial da carne, eles partiram então para o ascetismo e começaram a negar tudo, a rejeitar tudo aquilo que traz prazer. Tudo que traz prazer deve ser rejeitado. Então eles já não casavam mais, achavam que o casamento não deveria acontecer, porque tem sexo, tem envolvimento e outras coisas mais. Se a matéria é má, eles entendiam então que o corpo precisava ser flagelado, precisava ser destruído, precisava sofrer para não ter prazer. Porque se traz prazer para a carne, alimenta a carne. Então vamos judiar da carne de alguma forma, abrindo mão de certos tipos de comidas maravilhosas, gostosas. Acho que eles não comeriam picanha, só comeriam brócolis talvez, porque trazia prazer para a carne. Por outro lado, outros gnósticos foram para o outro extremo. Esses aqui se tornaram extremamente rigorosos consigo mesmo, deixando de comer comidas, de se relacionar com pessoas, de casar. Por outro lado, outros que consideravam o
como intrinsecamente mal apenas aquilo que fosse material. Esses fizeram uma divisão entre o material e imaterial. Então eles entendiam assim, o pecado é fruto da parte material e que não tem como a gente se desvencilhar nela. Mas o que importa, na verdade, é que o Espírito permanece. Então como é que nós vamos viver aqui? Vamos aproveitar a vida. Vamos nos achafurdar no pecado e viver de qualquer jeito. Eles pensavam assim, não importa como eu vivo nesse mundo mesmo. Para que se preocupar com isso? Para que se abster? O que importa, na verdade, é o fim. E no fim, a minha alma, que é imaterial, ela será preservada, porque ela é boa. Então eu vou ser salvo. E começaram a viver aqui nesse mundo, na terra, como mundanos. E levando o crachá de crente no bolso. Afirmando ser cristãos, mas não sendo. Porque viviam uma vida cristã, entre aspas, imoral. Não se preocupando com as consequências disso. Porque afinal, o pecado é fruto da matéria. Meu espírito está salvo. A matéria vai ficar mesmo. Então vou aproveitar a vida. Eu vou curtir a vida aqui. E isso é importante, porque isso nos leva a entender o tom de João ao escrever essa carta. Paulo vai falar muito sobre santidade nessa carta. Paulo não, João. Eu falei Paulo, eu acho. João vai falar muito sobre santidade. Muito. E às vezes, se você lê essa epístola de João, a impressão que você tem às vezes é, não sou salvo não. Se você não levar em conta esse contexto, você vai chegar à conclusão claramente que você não é salvo. Porque João vai bater pesado aqui, vai bater com gosto, porque ele está lidando com esses caras aqui, que achavam que podia viver afundados no pecado de qualquer maneira. E eles estavam dentro da igreja defendendo isso. Não, para que santificação, rapaz? O importante é a alma está garantida, o corpo vai para o sepulcro mesmo. E por isso João bate pesado. Eu digo isso porque se você ler isso aqui, você pode chegar à conclusão, assim, eu não sou um crente, porque olha o teste que ele está me dando aqui, mas o teste não é para quem é cristão e peca e se arrepende dos seus pecados. É para aqueles que se dizem cristãos e vivem como se não fossem cristãos. Então o teste é para esses aqui. Se você é um cristão, é óbvio que você peca, você ainda é ser humano, você cai. Mas a grande questão não é se você cai ou não. Isso não está em jogo. A grande questão é o que acontece com você quando você cai. Você caiu deliberadamente? Você caiu consciente, sabendo que é pecado mesmo e você não se importa porque você acha que isso é normal? Quando você cai, o que você pensa? Você se entristece porque você ofendeu o seu Deus? Você se entristece? Você se arrepende? Você busca a Deus em arrependimento? Você busca ajuda de irmãos para te ajudar no seu pecado? Então, essa é a diferença. Esses são cristãos, os que fazem isso. Aqueles lá, eles não faziam isso. Eles deliberadamente viviam em pecado mesmo. Por causa do seu conceito sobre o gnosticismo. Esse é o contexto. Por isso, precisamos ler os textos que João escreveu aqui, na sua epístola, esse teste que ele vai dar, como um lembrete para nós, de que nós não temos o direito de viver aqui nesse mundo do jeito que a gente quer. Se nós formos realmente transformados pelo poder do Evangelho, que nos foi pregado, isso significa que nós renascemos com Cristo e vivemos uma vida santa aqui nesse mundo. Não significando que você não vai pecar, significando que você vai se arrepender muito quando você pecar, e que o pecado será sempre um acidente na sua vida, não é algo que você faz deliberadamente, de propósito, por entender que não importa se você vai para o céu ou não. Afinal, você pode dizer, já que eu sou eleito mesmo, eu vou viver pecando. Olha, calvinista que pensa assim, desculpe, não entendeu nada, mas absolutamente nada. Mas parece ser um problema semelhante ao que nós encontramos aqui nessa epístola. Uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou viver afundado no pecado. O apóstolo Paulo em Efésios vai nos dizer que nós fomos eleitos para boas obras. Não foram as boas obras que nos tornaram eleitos, mas nós fomos eleitos para boas obras. Por causa disso tudo que eu acabei de mencionar, é que João está escrevendo essa carta, essa doutrina.
Por causa de todo o contexto que eu apresentei, João, logo no início dessa epístola, nos fará lembrar de algo muito importante. De uma doutrina muito importante que ele já nos ensinou no seu Evangelho. Que Jesus é o Cristo e ele é inseparável. E não se pode separar a humanidade e a divindade de Jesus também. No versículo 1, logo de cara, João quer também aqui apresentar a divindade de Jesus, como eu disse para vocês. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no Evangelho de João. Porque se João quer provar para os seus leitores que Jesus é divino, ele precisa provar que Jesus é pré-existente. Por quê? Você olha para Jesus, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou. Ele teve um começo, não teve? Ele começou onde? Na concepção, na Virgem Maria. Então, humanamente falando, teve um começo. Mas João quer ir além disso. João, para provar a divindade de Jesus, ele precisa provar para os seus leitores que ele é pré-existente, que ele existe antes mesmo de nascer de Maria. Então vamos lá para o versículo 1 e vamos ver esse raciocínio de João. Ele está lidando com isso. Jesus teve um início, o menino Jesus nasceu lá em Belém. Teve um início, morreu numa cruz, teve fim. Então João, nessas primeiras linhas do texto, ele começa nos mostrando que Jesus é pré-existente. Veja aí, o que era desde o princípio. Está em amarelinho para vocês. O que era desde o princípio. Quem é esse que era desde o princípio? É o Senhor Jesus Cristo. E que princípio era esse? Bem, João está evidentemente usando a mesma estratégia dele lá de João. Porque lá em João ele também começa com a palavra princípio. Como é que começa o evangelho de João? João 1, do 1 ao 5. No princípio é aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Não é assim? Os gnósticos, eles entendiam que a criação, João está transportando os seus leitores para a criação. Então, por isso que também ele está tratando disso aqui, também tem a ver com o gnosticismo. Os gnósticos acreditavam que a criação de todas as coisas, que tudo que é criado é matéria, eles acreditavam que Deus, por ser bom, não podia criar o mundo. Como é que Deus vai criar o mundo que é matéria, se a matéria é má? Então, qual é a ideia deles? Eles acreditavam, usavam uma expressão chamada logos em grego. O que era o logos para eles? Para eles, o logos é uma força impessoal, e essa força foi responsável por toda a criação. Então Deus, emanou dele um ser infinitamente menor que ele, um demiurgo, alguém que ia colocar a mão suja na massa. Deus não pode pôr a mão na massa, ele não pode criar pelo poder da sua palavra. Ele tem que mandar alguém inferior que não seja divino. Então ele mandou o Logos, uma força impessoal. E esse Logos, que está presente no nosso texto aqui também, ele está traduzido por palavra no versículo anterior. Veja, o que era, aqui ó, está traduzido por palavra no final. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a isto proclamamos a respeito do Logos da vida. Traduzido por palavra, dependendo da sua tradução, está traduzido por verbo. E como é que João começa o primeiro versículo dele lá no Evangelho de João? No princípio é aquele que era o Logos. Só que diferentemente do conceito gnóstico, esse Logos aqui, ele é divino. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Lá na criação ele era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. E tem mais. O próprio Deus botou a mão na massa. Ele mesmo criou todo o universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, diz João. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Quem criou todas as coisas? Deus. João está dizendo que Jesus criou todas as coisas. Todas as coisas. Você deve se lembrar que o propósito principal de João era, claro, provar a divindade de Jesus para nós. E ele já provou, a gente ficou 3 anos aqui quase aprendendo sobre a divindade de Jesus. Ele provou para nós. E aqui ele está repetindo a mesma coisa. Ele precisou provar isso agora, não para gerar fé nos seus leitores, mas para expurgar aquela maldita heresia que estava presente naquela igreja.
Para Jesus ser divino, ele precisa, além de ser pré-existente, de existir antes de tudo, ele precisava também ser o Criador de todas as coisas. Por quê? Porque a primeira revelação que temos acerca de Deus nas Escrituras qual é? A revelação de um ser que cria todas as coisas. A Bíblia começa como? Ela não começa assim: oi, prazer, meu nome é Deus. Eu vim de um tempo onde não havia tempo, vocês estão sendo criados aqui no tempo, vocês estão lendo, prazer. Deixa eu dizer para vocês quem eu sou. Primeiro, eu existo, tá? Não sei se você acredita nisso, mas eu existo. Deus não estava nem aí com a prova da sua existência. A Bíblia começa afirmando que existe um Deus, claro. E esse Deus é o Criador. Qual é a primeira revelação que o judeu tem? A ideia de um Deus que é o Criador. E como esse Deus criou todas as coisas? Ele criou ex nihilo. Ex nihilo. Vamos lá, criançada, o que é ex nihilo? Vocês estudaram na escola bíblica esses dias aí que eu sei, hein? Criou do nada, muito bem. Ele criou tudo do nada. Então João nos oferece essas duas informações. Ele mostra, por um lado, que Jesus é o Cristo, e por outro lado, que Jesus já existia antes de todas as coisas, e ele, inclusive, criou todas as coisas. Sobre a pré-existência de Jesus, João registrou no seu evangelho, lá no capítulo 1, versículo 15, as palavras de João Batista. Quem era o João Batista? João Batista era primo de Jesus. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Primo de Jesus. João Batista sabia a diferença de idade entre eles, eram primos. Veja o que João Batista disse acerca de Jesus. João dá testemunho dele. Ele exclama: esse, apontando para Jesus, é aquele de quem falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim. Por quê? Porque já existia antes de mim. Será que João Batista não sabia que Jesus era mais novo que ele? Claro que sabia. Mas ele está dizendo que Jesus já existia muito antes dele. Outro exemplo nós encontramos em João capítulo, na verdade vários exemplos lá no Evangelho de João, né? No capítulo 8, versículos 56 e 58, nessa ocasião, Jesus está ali num embate com os judeus, com os religiosos do seu tempo, que se gloriavam de serem filhos de Abraão, por descendência. E aí Jesus diz assim: Abraão, pai de vocês, se alegrou porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Abraão, ele ficou feliz porque um dia ele ia ver o meu dia. Ele se alegrou porque me viu. E os judeus então, óbvio, disseram: espera aí, você não tem nem 50 anos, nessa época Jesus estava por volta dos 33. Você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão que viveu séculos atrás, muitos séculos atrás? E aí Jesus responde assim: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Consequência? Pegaram em pedras para tentar matar Jesus. Jesus está dizendo que ele é Deus. Portanto, ele antecede até mesmo o pai Abraão. Ele é pré-existente. Último texto, para não cansá-los nisso aqui, porque você já aprendeu tudo isso aqui no Evangelho de João. Lá no capítulo 17, versículo 5, Jesus ora assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha, Jesus já existia. Tinha uma glória com o Pai antes do mundo existir. O mesmo aconteceu em João 12, 41, quando uma profecia é citada, e essa profecia é a profecia do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus. E ali é mencionado que Isaías disse aquilo que disse ali, porque viu a glória de Jesus. Olha que interessante. Bem, essas evidências apontam para nós a realidade de que Jesus não passou a nascer ou a existir a partir da Virgem Maria. A partir da Virgem Maria, ele apenas tomou forma humana. Ele veio a esse mundo, ele veio habitar entre nós e habitou como nós. Mas o fato é que Jesus sempre existiu. Ele sempre esteve com o Pai desde o princípio e ele é o Criador de todas as coisas. Por isso João começa dizendo: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus e estava com Deus no princípio. Por isso, irmãos, as testemunhas de Jeová, elas erram aqui porque elas
defendem a ideia de que Jesus é um ser criado. O Deus das Testemunhas de Jeová, ou Jesus das Testemunhas de Jeová, não é divino e é um ser criado. Eles também caem numa heresia semelhante à do gnosticismo. Será que Jesus não é eterno, então? Se eles estão certos? Certo que eles estão errados. E certo que Jesus é eterno. Jesus ele não é um mero anjo, como defende as Testemunhas de Jeová. Para eles, Jesus é um mero anjo. Se Jesus for um anjo, não há salvação para você, porque um anjo não consegue pagar a sua dívida. Eu já contei aqui uma vez, um tempo atrás, mas na fábrica onde eu trabalhava, não sei se ele trabalha ainda, mas um testemunho de Jeová. E é muito amigo, gente boa, o Minoro conhece ele muito bem, gente boa que só, gente fora da curva. E ele sempre ficava me cutucando, né, com a minha doutrina, e eu cutucava ele também, muito amigo. E aí um dia, ele estava passando assim com a empilhadeira dele, ele trabalhava em empilhadeira, eu trabalhava fixo no robô, e eu parei do lado da empilhadeira dele e falei para ele, perguntei para ele, quem é o pai da eternidade? Aí ele falou assim, Jeová. Foi a única vez que eu concordei com ele. E aí, eu voltei para a minha linha, e ele passou, deixou a empilhadeira lá, e eu fui abastecer, a empilhadeira onde ele pegava a catar ficava perto de onde eu abastecia. E eu chego, pego a empilhadeira ali parada, eu pego aquelas canetas de marca-texto que eles têm, né, para marcar as peças, escrevi no retrovisor da empilhadeira dele, Isaías 9:6. E voltei para a minha linha. Eu só estou olhando de longe lá, ele chega, sobe, olha, pega o celularzinho, procura o texto bíblico, lê e já olha para mim, porque ele sabia que fui eu. E aí eu fiz assim, e aí? Aí ele falou assim, espera, tem explicação. Até hoje essa explicação não veio. Mas o que é que diz Isaías 9:6? E ele está certo. O Pai da eternidade é Jeová. Veja o que diz Isaías 9:6. Uma profecia acerca de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e até os Testemunhos de Jeová entendem que isso aqui é uma profecia sobre Jesus. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Jesus é Deus Forte. E o que mais? Pai da eternidade. E continua o texto, Príncipe da Paz. Jesus é o Pai da eternidade. Ele sempre existiu. Portanto, assim como os gnósticos, os Testemunhos de Jeová também estão equivocados. Mas para provar a divindade de Jesus, é necessário também, claro, que ele seja o Criador de todas as coisas. Como eu disse a vocês agora há pouco, Deus se revelou ao povo de Israel como Deus Criador. Assim começa a Bíblia. Então Jesus também precisa ser o Criador. E aqui voltamos mais uma vez para o texto que eu li para vocês. O texto que nos mostra claramente que Jesus é o Criador. João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Assim, então, João, tanto no seu Evangelho, quanto nessa epístola, a primeira epístola, mostra para os seus leitores que Jesus é divino, é o Cristo encarnado que habitou entre nós. Ele é homem, ele é também plenamente divino. Ele já existia antes de todas as coisas, ele é o Criador de todas as coisas. E ele não era um espírito perambulando pela terra. Agora vamos lá para a encarnação. Vamos entrar no versículo 2, para a gente caminhar para o fim. No verso 2, João vai deixar claro que ver, ouvir, tocar Jesus só foi possível, por quê? Por causa da encarnação. Lembra o versículo 1? Nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos, nós apalpamos. Mas como isso é possível, João? O versículo 2 responde. Ele diz assim, a vida se manifestou. Ele se manifestou entre nós. Nós a vimos. Que fique claro, nós a vimos, não é o Espírito que se manifestou. E dela, da vida, testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João revela que não é possível dividir ou dicotomizar a pessoa de Cristo mais uma vez. Você deve se lembrar da doutrina defendida pelo Cirinto, aquele gnóstico, que ousava em separar Jesus do Cristo.
João deixa claro que aquele que nasceu, aquele que foi batizado, aquele que morreu é a mesma pessoa, o Deus encarnado, o rei messiânico. Ele veio a esse mundo, ele veio habitar entre nós. Tomou forma humana, é verdade, mas continua mantendo todos os seus atributos próprios da divindade. Esse trecho, claro, que fala da encarnação, da manifestação, do verbo se manifestar, nos leva também para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João, após descrever Jesus como Criador de todas as coisas, chega lá no versículo 14 e diz: o verbo, o Logos, que eu expliquei para vocês, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito junto ao Pai. Junto ao Pai. Meus irmãos, eu tenho bastante coisa para falar aqui sobre esse ponto. Eu não vou ousar entrar aqui, porque senão eu vou passar muito do tempo. Se bem que hoje tem junta panelas, né? Irmãos, nós não podemos negar que a encarnação de Jesus é por demais difícil para nós entendê-la. É difícil, não dá para a gente entender racionalmente, se a gente partir do pressuposto da divindade de Jesus, não é fácil para a gente entender. Essa dificuldade é que gerou essas heresias lá naquele tempo. Nós estamos então diante de uma doutrina que, de certa forma, ela é um mistério para nós. Nós não conseguimos entender plenamente e perfeitamente como pode o Deus encarnado vir a ser como nós, seres humanos limitados. Isso nos faz lembrar, lógico, de Deuteronômio 29, 29, que as coisas reveladas pertencem ao Senhor, as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas Ele entregou a nós. Então nós estamos diante de certo mistério. Porque como Jesus pode, Ele sendo divino, tornar-se um ser humano? Como o Senhor Jesus, sendo infinito, pode se tornar e vir a ser um ser finito? Como pode, sendo imortal, Deus experimentar a morte? Como pode? São questões que foram levantadas nos primeiros séculos da igreja e respondido através de concílios. A própria concepção virginal de Jesus, para nós, é um mistério. Como pode Deus, Criador de todas as coisas, caber num bebezinho, numa manjedoura em Belém? Quando nós olhamos para o que Salomão disse quando ele construiu o templo, isso deixa a gente mais bugado ainda. Ele disse assim: mas de fato habitaria Deus na terra? Ele está criando o templo é a habitação de Deus. E ele se questiona, o sábio Salomão entrou em parafuso. Imagine nós, meros pecadores, que não temos tanta sabedoria quanto ele, que também era pecador, que fique claro. Ele disse assim: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Senhor, construí esse templo, mas o Senhor habitaria aqui na terra? Ele falou da terra como um todo. E aí ele diz: eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Veja, não é tão fácil entender, mas nós temos que simplesmente aceitar e crer, porque a palavra de Deus se revela assim. E esse é o objetivo de João também nos seus escritos. Mostrar para nós que Jesus se tornou como um de nós. Como um de nós. Claro, sem pecado, evidentemente. Sem pecado, evidentemente. Vamos para as consequências da encarnação de Jesus. Quais são as duas consequências da encarnação de Jesus propostas pelo evangelista João? Vamos lá. Primeiro, versículo 3. Comunhão com Deus. Quais são as consequências para nós da encarnação de Jesus? Lembrando, Jesus, enquanto um homem que viveu nesse mundo, ele fez basicamente duas coisas. Ele obedeceu à lei santa perfeitamente em nosso lugar e pagou por nossos pecados, morrendo na cruz. É isso que o ser humano Jesus fez, o Deus homem fez. Morreu na cruz por nós pecadores. Obedeceu à lei perfeitamente. Então ele nos substituiu dessas duas maneiras. E por conta dessa substituição, nós temos então comunhão com Deus. Veja o que está escrito no versículo 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco ou tenham a nossa comunhão. E qual que é a comunhão deles?
A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, pagou pelos seus pecados, Ele te colocou num relacionamento com Ele mesmo, com o Pai e com o Espírito Santo. Não havia nenhuma comunhão entre nós e Deus. Muito pelo contrário. A Bíblia nos descreve como inimigos de Deus, como separados de Deus, como mortos em nossos delitos e pecados, como merecedores da ira de Deus por causa da nossa natureza. Mas por causa do Cristo encarnado, do Deus encarnado, que entregou a sua vida, derramou seu sangue de verdade naquela cruz, nós agora temos paz com Deus, portanto temos comunhão. Hoje você pode se assentar à mesa com o Pai Celestial num relacionamento de comunhão. Hoje você tem comunhão com Deus. Então essa é a primeira consequência da encarnação de Jesus. Comunhão com Deus. A segunda, que está no versículo 4, é a plena alegria. Veja o que João diz no verso 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Na verdade, em algumas traduções é vossa alegria, que provavelmente faz mais sentido. Provavelmente é assim que estava lá. Tá? Para que a alegria seja completa. Existe uma música muito antiga, que até já cantamos ela há um tempo atrás aqui. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Meus irmãos, essa alegria que está sendo proposta aqui por João, pelo fato de Jesus ter se tornado homem, vivido nessa terra, morrido naquela cruz, isso traz como consequência para nós uma alegria que o mundo não pode dar. A alegria que o não cristão recebe é aquela alegria temporal, é aquela alegria circunstancial que depende das circunstâncias. O crente, mesmo nos momentos difíceis da sua vida, mesmo diante de lágrimas, sofrimento, ainda assim ele goza de uma alegria plena. Porque aquele que é a fonte da nossa alegria habita no nosso coração. Portanto, a alegria e a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus, como diz a antiga canção. Essa alegria é a alegria que Jesus dá para aqueles que creem em Cristo Jesus. Veja o que João disse. Jesus disse, e João registrou em João 17:13, naquela oração sacerdotal. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles, os discípulos, tenham a plenitude da minha alegria. Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Essa plenitude de alegria que eu e vocês recebemos. Em Tiago 1, 2 e 3, Tiago diz assim: meus irmãos, olha que doideira, até postei um vidinho esses dias aí. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O quê? Alegria por passar por provação? Tá doido, Tiago? Aí Tiago continua. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Por que que o cristão consegue e deve experimentar a alegria? Primeiro, porque a alegria está nele. O cristão é a única pessoa que tem todos os motivos do mundo para ser alguém alegre. Pode o mundo acabar. Pode a guerra surgir. Nós temos motivos para se alegrar. Por quê? Porque a nossa alegria não depende das circunstâncias. Pode o mundo desabar. Vamos sofrer? Claro que vamos sofrer, somos seres humanos. Vamos ficar tristes com a perda de alguém que morreu na nossa família? Vamos. Mas tudo isso é circunstancial. Por isso, a nossa fé em Jesus Cristo produz em nós uma alegria ultra circunstancial que extrapola essas realidades que nos causam tristeza. Estaremos tristes, mas a alegria permanece no nosso coração, porque não dependemos das circunstâncias. E o Tiago está dizendo que essas tribulações que a gente enfrenta, que o próprio Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho, tem uma finalidade. Tiago diz que isso aqui é a prova da sua fé, ela produz a perseverança. Passar por esses testes produz em nós perseverança. Você quer ser perseverante? Se você quer, que Deus te mande provações.
Ele continua. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Você quer ser maduro? Você quer amadurecer na fé? Quer ser um cristão mais íntegro, maduro, firme? Saiba, se você é um filho de Deus e você não é assim, Ele vai te mandar tribulações e mais tribulações e mais tribulações. Até que você aprenda, até que você cresça. E quando você crescer, alcançar a maturidade, não vai acabar as suas provações. Porque Paulo, que eu acredito que é muito mais maduro do que todos nós juntos aqui, ele ainda assim era provado. Tinha um espinho na carne. Então, o cristão, ele deve se alegrar em todos os momentos. Em todos os momentos, porque ele possui aquela verdadeira alegria plena e completa, mesmo passando por dificuldades e provações. Bem, eu preciso dizer também àqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Tenho que dizer a vocês que vocês não têm comunhão com Deus. Vocês estão separados de Deus, vocês são inimigos de Deus. E a menos que vocês se arrependam dos seus pecados, não estarão em comunhão com Ele. Continuarão sendo inimigos dele e um dia a sua justiça se voltará contra você. Porque a vida toda você deliberadamente virou as costas para Ele. Se você não creu em Cristo Jesus com seu coração, não depositou sua fé nele, saiba, você não tem essa alegria plena. Na verdade, você não tem motivo nenhum para se alegrar. Porque um inferno te aguarda, um julgamento te espera, uma ira divina está vindo em sua direção. Diante disso, melhor você não tentar se alegrar, porque você não tem motivo. Portanto, se arrependa dos seus pecados, crê em Cristo Jesus, entregue sua vida a Ele o mais rápido possível, e assim você terá comunhão com Deus, terá paz no seu coração e receberá assim a verdadeira e plena alegria que só Ele pode te dar. Vamos orar?